Oi, aqui é a Taira e no vídeo de hoje vocês vão aprender comigo a congelar a batata e alguns legumes também semelhantes a ela. Aqui nesse vídeo vocês vão aprender comigo a fazer a batata e o brócolis, mas vocês vão ver que essa técnica serve para vários outros legumes também. E aí eu já convido vocês a se inscreverem no canal, a curtirem também esse vídeo, compartilharem com outras pessoas que precisam aprender a agilizar ali a rotina da alimentação para se alimentar de forma mais saudável. Então hoje vocês vão aprender a realizar a técnica do branqueamento. Essa técnica ela visa agilizar o nosso dia a dia, né? Pré-preparação dos alimentos, então você vai pré-preparar esse legume para que assim no seu dia a dia você possa consumir ele mais rápido. Você não vai precisar ali descascar, cortar, picar picadinho ou demorar tanto cozinhando. Você não vai precisar fazer todo esse processo e aí você pode separar um dia da sua semana para fazer esse processo mais longo. E aí no congelador você vai ter sempre ali pronto os legumes para quando você quiser consumir de maneira mais rápida, você quiser preparar de maneira mais rápida esses legumes, certo? E além disso, um outro grande benefício do branqueamento é que você vai estar conservando melhor os nutrientes daquele alimento. Quando você faz esse processo ali na sua casa, você vai estar minimizando as perdas de nutrientes que você tem quando, por exemplo, você pica, você descasca o legume e você deixa ele na geladeira por alguns dias durante a semana. Isso faz com que você perca mais nutrientes do que se você estiver realizando o branqueamento, que você vai estar congelando da maneira adequada, você vai ter ali o alimento já pré-preparado para você utilizar no seu dia a dia e aí ainda assim você vai ter ali a conservação desses nutrientes, certo? Então fica até o final desse vídeo para você aprender como realizar essa técnica e não se esquece também que eu já postei um outro vídeo, eu fiz o congelamento, né? Eu ensinei vocês a congelarem o abacate, então vou deixar aqui no card também para vocês conferirem esse vídeo e também tá agilizando também o dia a dia de vocês com o congelamento de frutas, tá bom? E aí vem para aprender comigo essa técnica. A gente vai começar aqui descascando as nossas batatas e aí a gente vai picar elas, né? Cortar em tamanhos menores. A minha orientação é que vocês cortem no formato que vocês querem utilizar depois. Então, se você quer utilizar ela amassada, você pode cortar ela em pedacinhos bem pequenos até para cozinhar mais rápido. Mas se você quiser usar ela, por exemplo, em rodelas ou em palitos, você já corta no formato que você vai querer utilizar quando você descongelar essa batata, tá certo? Aqui eu vou estar cortando elas picadas, porque é a forma como eu vou querer... A forma que eu mais costumo usar aqui, então eu vou picar elas em tamanhos menores, até porque ela vai cozinhar mais rápido. E aí a gente vai levar para cozinhar, de preferência, né, no vapor, que a gente tem uma perda menor de nutrientes. E aí você vai cozinhar essas batatas, no caso, né, você pode usar essa técnica também para chuchu, para cenoura, para beterraba, nesse mesmo uso aqui, né, no caso, se você vai usar ela cozida ou levemente, né, refogada. Pode fazer isso também com brócolis, eu vou mostrar pra vocês como é feito também com brócolis. No caso, você vai picar do tamanho, né, que você vai utilizar. Aqui eu piquei mesmo em cubinhos. E aí, o tempo que você vai deixar cozinhando vai depender do legume. Então, assim, eu vou ensinar a forma como vocês vão saber que já tá bom o cozimento. Vocês vão deixar cozinhar ele pouco tempo, né? Depois que a água tá fervendo, né? A água do vapor tá fervendo, você vai deixar cozinhar ali por uns minutinhos. Eu vou marcar aqui pra falar pra vocês, mas é até o legume ele tá al dente. Ele não vai estar ainda bem macio como ele fica quando a gente vai consumir, né? No caso, por exemplo, uma salada de chuchu, cenoura, a batata, a beterraba. Quando você vai consumir, ele tá bem macio. Então, a gente não vai cozinhar aqui até esse ponto. A gente vai cozinhar até ele ficar al dente. Você consegue ali enfiar a faca nele, ver que ele tá levemente cozido, mas ele ainda não chegou naquela textura ideal do legume cozido. E aí, nesse momento, você já vai desligar o fogo e vai colocar diretamente numa bacia. Eu já coloquei aqui a bacia com água, mas eu vou ainda adicionar um gelo. E aí nessa água bem gelada você já vai jogar lá os legumes para que ele pare o cozimento naquele mesmo momento e você já possa armazenar e congelar. Quanto mais rápido é feito esse processo, menor é a perda de nutrientes dos legumes, tá bom? Então, o tempo vai variar muito, mas pode ser que fique mais tempo ou menos tempo para ele ficar al dente. Eu já levei ali a panela para cozinhar e vou contar o tempo para falar para vocês
mais ou menos a estimativa do tempo, né, que você vai cozinhar. Isso vai variar muito porque, por exemplo, se você está usando uma panela pequena, que é uma panela a vapor, mas é pequena ali para a quantidade dos legumes que você está usando, ou se você está usando uma panela muito grande, então esse tempo de cozimento vai variar muito. O que você precisa analisar mesmo é se o legume está al dente, se você consegue enfiar a faca ali no legume, consegue enfiar com facilidade, mas que ele ainda não está tão macio, tão molinho como ele costuma ficar. E aí quando você for descongelar, você vai tirar, né, do congelador, vai deixar descongelando dentro da geladeira. É importante que vocês não descongelem alimentos fora da geladeira, isso aumenta as chances de contaminação de bactérias, então você deixa descongelando ali. Se você quer usar no dia seguinte, tira um dia antes e já deixa descongelando ali dentro da geladeira. E aí, quando você for utilizar, você termina o processo. Então, esse legume ele vai estar pré-preparado. Ele ainda não vai estar completamente preparado. Então, se você vai fazer um purê, aí você deixa ali, quando você descongelar a batata, você deixa ele cozinhar mais um pouquinho, a massa, e termina o processo. Esse processo aqui do branqueamento é uma forma de você agilizar o seu dia a dia, porque você não vai precisar fazer esse outro processo aqui de descascar, de cortar e de ter o cozimento mais longo, certo? Então você vai agilizar esse processo no seu dia a dia. Isso é bom para você agilizar as preparações das refeições do seu dia a dia, tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer com brócolis. Eu colhi aqui um cachinho pequeno de brócolis aqui na horta e vou mostrar pra vocês como a gente faz com brócolis. Da mesma forma você pode fazer também com a couve-flor. É semelhante ao processo da batata. Você vai cortar, né, no tamanho que você quer. Se você quer usar o próprio cachinho, né, você não quer ele picado, então você só faz desmembrar aqui os cachos, tirar ele, separar, né? E já coloca pra ferver. Claro, é bom que você higienize antes, que você faça a higienização, porque no caso do brócolis, geralmente a gente não come ele 100% cozido, como é no caso da batata, né? Geralmente a gente prepara ali um refogado, tanto que o tempo do brócolis, do cozimento dele, é mais rápido do que o da batata. Ele, você só, principalmente dependendo do tamanho do caule ali que você for colocar, porque geralmente o que demora mais pra cozinhar o brócolis é a parte do talo dele. Então, o brócolis você ou desmembra, né, os raminhos, ou você corta, pica. Aqui eu só desmembrei e já vou colocar para cozinhar. Vou aproveitar o espacinho da batata, certo? E já vou contar também o tempo para vocês, porque o brócolis é menos tempo. Pronto, então aqui para aquelas duas batatas que eu mostrei para vocês, né, eram batatas de médias para grande. Eu vou utilizar aqui 1 litro de água, certo? Eu já coloquei aqui na bacia 1 litro de água e vou colocar aqui o gelo. Eu vou utilizar 9 pedras de gelo, certo? Que eu tinha aqui na forminha. Mas isso também é muito relativo, porque se você tá num local bem quente, que a água sai da torneira ali natural, então talvez você precise de um pouco mais de pedras de gelo para que ela fique bem fria. A água ela tem que estar bem fria para parar bem o cozimento daquele legume, certo? Como aqui a água de onde eu moro é um pouco gelada, eu não coloquei tantos gelos. Mas assim, é importante que você bote pelo menos ali 1 minutinho antes de você desligar o fogo, para que o gelo já comece a derreter e comece a gelar bem essa água, certo? E aí eu vou reservar isso aqui enquanto os legumes estão cozinhando. Já vou retirar aqui o brócolis e já tá al dente, como eu falei pra vocês. A batata vai ficar mais um pouquinho. E aí eu já venho com o brócolis diretamente na água fria, certo? E é importante que ele fique aqui um pouco pra parar o cozimento. O brócolis ele cozinhou por cerca de 2 minutinhos no vapor, 2 a 3 minutinhos. E aqui eu deixei ele no gelo, né, na água com gelo, por cerca de 2 minutinhos. O suficiente para você pegar assim nele e ver que ele já tá geladinho, que ele não tá mais quente. Então ele já parou o cozimento, certo? E aí aqui eu vou pegar ele e vou já escorrer, né, por isso que eu tô usando aqui a escumadeira. Já escorre aqui um pouco dele, para que ele fique... para que saia o excesso de água. E aqui, depois que você deixa escorrer um pouco a água, você seca levemente esse brócolis. Peguei aqui um paninho de prato limpo, mas você pode utilizar um papel toalha também. E aí você deixa aqui, né, no paninho, dá uma apertadinha para secar ele, para que ele não vá tão molhado pro congelador. E aí eu vou pegar os raminhos aqui, depois de secar, e já vou colocar aqui num saquinho plástico para levar pro congelador.
E aí, como a técnica que eu ensinei do abacate, aperta bem pra sair todo o ar do saco, certo? Fecha. E aí já leva pro congelador, certo? Isso aqui você pode deixar lá no congelador por meses, né? Até uns 3 meses ele vai estar ainda sem estragar. Mas o benefício também do brócolis, né? Além de você realçar a cor dele, fazendo branqueamento, além de você melhorar o aporte nutricional, você reduz a perda de nutrientes dele, você também vai preparar ele de forma mais rápida. Diferente da batata, né, que você ainda vai ter que finalizar o processo, esse aqui o brócolis já está pronto, né? Você pode só descongelar e finalizar ali dentro de um refogado, já pode jogar ele já no final, porque ele já vai estar mais macio, então ele já vai estar pronto para ser consumido. Enquanto as batatas cozinharam, elas estão... você consegue enfiar o garfo com facilidade, mas ela ainda está um pouquinho dura, ela não está completamente cozida e esse é o momento de colocar no gelo. Depois que a batata já cozinhou, você já vai jogar diretamente na bacia com gelo. E aí você vai deixar essa batata aqui nessa bacia por uns 2 a 3 minutinhos, até você ver que a batata ela não tá mais quente, que ela já tá geladinha, já tá em temperatura ambiente, tá bom? De 2 a 3 minutos. E aí, o mesmo processo que a gente fez com o brócolis. A gente vai pegar essa batata, vai escorrer um pouco, né? Deixar um pouco da água dela cair, até para poder secar com mais facilidade. Então você escorre um pouco. Se você não tiver uma escumadeira assim com os furinhos, né, embaixo, porque essa minha tem uns furinhos, ó. Se você não tiver uma assim, você pode botar na peneira. E aí eu já vou colocando aqui no paninho pra ela já ir secando. E aí da mesma forma, eu espalhei ela aqui no pano, vou dar uma secada. Você pode deixar até um minutinho aqui o pano aqui por cima para ela secar melhor, certo? Aí você já pode também levar para congelar, certo? Eu estou utilizando aqui outro saquinho. Como na mesma dica que eu dei lá do abacate, vocês podem estar utilizando aqueles saquinhos que tem um zíperzinho, né? Que são reutilizáveis, que tem uma durabilidade bem maior, porque eles têm um material melhor do que esses sacos descartáveis. Mas eu estou mostrando aqui para vocês que mesmo sem vocês terem aqueles sacos, esses daqui também funcionam para fazer esse processo, tá bom? Aperta bem, né, para tirar todo o ar dele, como se você estivesse embalando a vácuo. E aí, isso vai fazer com que não ocorra, né, uma oxidação, uma perda ali dos nutrientes. E aí você já pode levar esse pacotinho aqui pro congelador para agilizar o seu dia a dia, as suas refeições. E aí aqui tem uma batata que eu havia congelado. Essa daqui eu coloquei num potinho, fiz esse mesmo processo, fiz o cozimento, né, um leve cozimento, mais ou menos uns 5 minutinhos. E aí depois fiz o branqueamento, coloquei na água com gelo para parar o cozimento por uns 2 a 3 minutos. E aí pronto, ela tá aqui já pré-preparada, né, digamos assim. Eu posso aqui fazer uns legumes cozidos, posso adicionar ela e aí ela já vai estar já bem adiantado, né, o cozimento. Vai precisar só finalizar. E aí é bom que essa finalização ela pode ser feita simplesmente como se você estivesse esquentando o alimento. Então é como se você estivesse esquentando ali para finalizar e comer o alimento quentinho. Esse processo já vai fazer com que o restante do cozimento dela ocorra, certo? Porque ela já está praticamente cozida. E na casa de vocês, me contem o que é que vocês acharam, me contem se vocês tiveram dúvidas, se vocês tiveram dificuldade, né, para fazer o branqueamento dos legumes. E não se esqueçam, vocês podem fazer com brócolis a mesma coisa, vocês podem fazer com a couve-flor. E no caso da batata, você pode fazer também com chuchu, com a cenoura, com a beterraba, fazendo dessa forma cozido, né, quando você quer comer esse alimento cozido. Ou para fazer, por exemplo, um purê. Enfim, você pode aí estar utilizando essa técnica para aumentar o consumo de vegetais na sua rotina, de legumes. Então, se você acha que não tem tempo, né, de preparar durante a semana, você pode fazer isso aqui em um dia mais livre da sua semana, por exemplo, no domingo. E aí você prepara, deixa lá vários saquinhos ou potinhos com os legumes já pré-preparados. Você pode misturar, fazer tipo cenoura, batata. Só é interessante, né, que você faça o processo do branqueamento com elas separadas, porque, ou então pelo menos como eu fiz, eu usei a mesma panela, mas eu tirei primeiro a que já estava cozida, né, no caso foi o brócolis, porque a gente sabe que tem legumes que cozinham mais rápido, os outros que demoram mais. Por exemplo, a cenoura demora um pouco para ser cozida, então você deixa ela cozinhando um pouquinho mais de tempo do que a batata, para que quando você for consumir, né, ela esteja macia também, tá certo? Então você pode estar aí aproveitando essa técnica
para melhorar o seu consumo de legumes na sua rotina, no seu dia a dia e ter um aporte maior de nutrientes no seu corpo, já que essa técnica também preserva bastante os nutrientes desses legumes. E aí, se vocês gostaram desse vídeo, eu já convido vocês para se inscreverem no canal, também ativarem aí as notificações para estar sempre recebendo as novidades que a gente vai postando por aqui e compartilha também com os amigos de vocês para que eles também aprendam, né, essas dicas para se alimentar de forma mais saudável no dia a dia deles também. E é isso, gente. Fiquem com Deus.